Olá, bem-vindos então à nossa última videoaula, da disciplina de Fundamentos da Sociologia. Hoje a gente vai começar a falar da sociologia crítica no Brasil. Porém, para começar a discussão de sociologia crítica no Brasil, a gente tem que falar propriamente da sociologia no Brasil. Então, a sociologia no Brasil pode ser datada a partir da década de 30, onde ocorreram as primeiras interpretações, do Brasil que era retratado na época. Alguns autores, que vão datar a sociologia brasileira ou o pensamento sociológico brasileiro vão ao século XIX, com alguns autores e a literatura brasileira influenciando diretamente nessas produções. A influência da discussão sociológica pode ser determinada por países europeus e os Estados Unidos, Então, esse primeiro momento. Em 1920, o historiador e sociólogo Oliveira Viana, publicou Populações meridionais no Brasil, E esse livro é diferenciado porque ele pode representar a ideia da discussão de raças na sociedade brasileira. Em 1933, o Gilberto Freire vai publicar Casa Grande Senzala, que é um livro polêmico até hoje, porque vai trazer a ideia da democracia racial e da gentileza com que os senhores de escravos tratavam seus escravos no Brasil, ou seja, no espaço da Casa Grande Senzala. E isso foi extremamente discutido e questionado depois na sociologia brasileira. Depois nós temos Caio Prado Júnior, que é um historiador, que nos livros da Evolução Política no Brasil e Formação do Brasil Contemporâneo, interpretou a passagem do colonial para a produção e distribuição de mercadorias no Brasil, Então, é importante o debate sempre ser voltado a esses autores. Depois tem Sérgio Buarque de Holanda, que publicou Raízes do Brasil, que é um livro também emblemático para analisar a questão de raças no Brasil. Então, um dos temas fortemente discutidos na sociologia brasileira foi a miscigenação, o ethos nacional, a ideia do homem cordial, todos esses elementos que foram discutidos por esses clássicos que viraram um imaginário, na verdade, da sociedade como um todo. Então, agora, para explicar a sociologia crítica no Brasil, a gente vai fazer um recorte para a fundação da USP e outros elementos que vão desencadear na vida e obra de Florestan Fernandes. O primeiro momento, então, aqui da nossa aula, fazer uma apresentação dos conteúdos que nós vamos discutir, tirando essa breve introdução dos clássicos da sociologia. Vamos analisar a trajetória e a consolidação da escola da sociologia crítica no Brasil. Então, os conteúdos: a história da sociologia no Brasil, Florestan Fernandes, o pai da sociologia crítica, e os principais conceitos de Florestan Fernandes. Então, quando a gente vai falar da história da sociologia no Brasil, e principalmente da sociologia crítica, a gente vai ser diretamente lançados os olhares, os nossos olhares analíticos vão ser lançados para a fundação da Escola de Livre Sociologia e Política de São Paulo, a criação da Universidade de São Paulo
e a Universidade do Distrito Federal, então situada no Rio de Janeiro, em 1935. Elas são influentes na trajetória das ciências sociais no Brasil. Outro elemento que influencia direto a discussão da sociologia crítica brasileira, né, é as mudanças sociais no Brasil que ocorreram na década de 30, né, que podem ser discutidas como o crescimento de uma burguesia, a industrialização e a centralização do poder do Estado na ditadura do Estado Novo, né? Ou seja, uma ideia de nação surge nesse momento na década de 30. A formação dessa nova área do conhecimento, né, que é as ciências sociais, ela foi influenciada muito fortemente pelas missões estrangeiras, em destaque a missão francesa, ou seja, foram contratados por esses burgueses intelectuais liberais e democratas que fundaram a USP e a Universidade do Distrito Federal, que na época era situada no Rio de Janeiro, convidaram, né, contrataram grandes nomes estrangeiros. Daí em destaque a missão francesa, né, composta por nomes como Lévi-Strauss, Baptiste e outros autores, né, que lançaram as bases da tradição nas décadas seguintes e também influenciaram na formação da sociologia crítica, né. A formação dos primeiros mestres e doutores em ciências sociais, nos cursos recém-fundados, novamente com predomínio da sociologia, né, ocorre em meados da década de 40, até a década de 50. Né. E o que pode se destacar a importância dessas missões estrangeiras na formação desses intelectuais, né. O segundo momento, então, agora da nossa aula, nós vamos iniciar as principais ideias e concepções de Florestan Fernandes. Só em destaque, Florestan Fernandes fez parte desse primeiro grupo de mestres e doutores formados pelas universidades brasileiras, ou seja, foi aluno desses missionários estrangeiros, né, que lecionaram sociologia, antropologia e ciência política, que não estava propriamente formada no Brasil, mas porém lecionaram esses conteúdos, formando as ciências sociais brasileiras. Florestan fez parte dessa primeira turma de formandos. Alguns destaques, né? Florestan nasceu em 1920 no Brasil, começou a trabalhar muito cedo, ainda aos 6 anos de idade. Então ele vai ter uma trajetória bem diferente daqueles abastados que faziam esses cursos de formação de longa duração, né, como as ciências sociais. Formou-se mais tarde no curso de madureza, né, uma espécie de supletivo. Em 1941, ele ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras da Universidade de São Paulo e graduou-se em Ciências Sociais. Para Florestan acompanhar, né, o ritmo intelectual não era muito fácil, né? Ele tinha algumas falhas de formação que os professores mestres e estrangeiros não facilitavam, porque o acesso ao conhecimento, né, as aulas eram ministradas em suas próprias línguas, ou seja, ministradas em francês e ministradas em inglês. Como se os alunos brasileiros tivessem o mesmo nível intelectual do médio europeu, né? Então,
Florestan tinha essa dificuldade de acompanhar as aulas por não ter conhecimento nas línguas que eram estudadas. Só a partir do final do segundo ano de faculdade é que Florestan se sentia em nível aos outros colegas para responder às exigências do curso. Então, quando a gente inicia, é bem difícil para todos nós, inclusive para gênios como Florestan Fernandes, né? Porque Florestan teve essa dificuldade de conhecimento, né, prévio. A sua experiência universitária produziu aos poucos seus efeitos psicossociais e intelectuais. As relações com os colegas, que no início era distante por pertencerem a classes sociais distintas, com o tempo essa socialização entre eles foi se alargando, né? Então ele conseguiu essa interação maior, né? O seu esforço nos trabalhos de aproveitamento facilitou a relação com os outros professores, que passaram a convidar Florestan para frequentar suas casas e para entrevistas pessoais acerca da possibilidade de vir a desenvolver trabalhos indicados por esses professores. Iniciando assim, né, a carreira universitária do autor. Em destaque, doutorou-se em 1951 e foi assistente da Cátedra Livre Docente e professor titular da cadeira de Sociologia na USP. Depois, com o golpe de 1964, protestou contra o tratamento dado aos colegas presos e também foi preso. Cassado em 1969 pelo AI-5, deixou o Brasil, lecionou nas universidades de Toronto, no Canadá, e Columbia, nos Estados Unidos. De volta ao Brasil em 1972, passou a lecionar na PUC de São Paulo. Posteriormente, ligado ao Partido dos Trabalhadores, desde a sua fundação, elegeu-se deputado federal em 1986 a 1990. Morreu em 1995, deixando uma obra gigantesca. Então, agora nós vamos discutir propriamente o seu estilo de pensamento e as suas ideias acadêmicas. A sociologia de Florestan Fernandes inaugurou uma nova interpretação da sociedade, um novo estilo de pensar o passado e o presente da sociedade brasileira. Alguns destaques, né, dessa interpretação da sociedade brasileira por Florestan Fernandes. Nós temos a interpretação do Brasil, né, revelada, os desenvolvimentos econômicos, as lutas e as perspectivas do povo brasileiro. Então são esses os aspectos que foram estudados. No âmbito teórico, Florestan Fernandes realizou uma obra fundamental, dialogou com as principais correntes de pensamento do passado e do presente, como Spencer, Comte, Marx, Durkheim, Weber e até Mannheim, Parson e outros, como Marcuse. Então, ele trabalhou diretamente com os clássicos da sociologia, focando nos marxistas de uma forma geral, para suas análises econômicas da sociedade brasileira. Um dos aspectos que foram trabalhados na obra de Florestan foi o subdesenvolvimento e a dependência econômica da sociedade brasileira. Esse aspecto deu origem a teorias muito genuínas, né, do Brasil como um todo. As suas contribuições sobre as relações raciais entre negros e brancos, por exemplo, estavam atravessadas
pelo empenho de interrogar a dinâmica da realidade social, desvendar as tendências desta e, ao mesmo tempo, discutir as interpretações prevalecentes, né, dessas relações raciais. No mesmo sentido, as duas reflexões sobre o problema da indução da sociologia avaliam cada uma de todas as teorias, os métodos e técnicas de pesquisa e explicação da mesma maneira que oferecem uma contribuição para o conhecimento das condições lógicas e da história da reconstrução da realidade. Então, é muito importante destacar que os métodos de pesquisa que estavam sendo desenvolvidos, né, e utilizados por Florestan Fernandes também foram importantes para a reconstrução dessa realidade brasileira. O aspecto da obra, da vida e obra de Florestan constitui sim uma tarefa que impõe uma série de desafios, dada a multiplicidade de questões que poderiam ser tratadas por Florestan, como escreveu sobre os Tupinambás, por exemplo. Então, um dos trabalhos que Florestan desenvolveu foi sobre esse grupo indígena brasileiro. O Florestan também se debruçou em questões sobre a educação, né, e participou de movimentos em defesa da educação pública. Florestan também estava ligado à militância política, participou dos movimentos trotskistas nos anos de 40 e filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 1980. Então, a questão da desigualdade social no Brasil são alguns elementos que também podem ser discutidos na obra de Florestan Fernandes. Alguns elementos, né, como a constituição da sociedade, das classes sociais no Brasil. Né? Florestan sempre deixa claro que a sociedade brasileira, por exemplo, ela não conseguiu ultrapassar todos os elementos do liberalismo econômico. E um desses elementos principais foi a ausência de uma reforma agrária que estimulasse a produção e o desenvolvimento das classes sociais no Brasil, para que se tivessem uma burguesia, um proletariado bem definido. Ou seja, nós temos ainda, né, nesse momento histórico, no século XX, uma relação rural muito forte e permeada de outros elementos que não estão vinculados na sociedade capitalista como um todo, né, de fato, e sim a outras estruturas econômicas, como até mesmo o feudalismo. Então, esse elemento é de grande importância para a nossa análise. Sobre a questão da estrutura social do Brasil, Florestan falou a seguinte questão: a desagregação do regime escravocrata e senhoral se operou no Brasil sem que se cerceasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo, de assistência e garantia que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais que tivessem por objetivo prepará-los para o novo regime de organização de vida livre.
Então, essa é uma análise interessante que ele vai nos trazer sobre essa relação racial no Brasil. Então, assim como a exemplo de Caio Prado Júnior, Florestan entende que o Brasil, no período colonial, se estruturou como uma economia exploradora de produtos tropicais, né? Integração do negro na sociedade de classes, de 1979, Florestan observa que a noção de democracia racial, por exemplo, contribuiu para difundir a ideia de que no Brasil não havia distinção social entre negros e brancos. No Brasil, a reestruturação produtiva das últimas décadas aprofundou a precariedade que a classe trabalhadora já vivenciava desde sua formação no início do século XX. Então, esses elementos, né, que Florestan nos traz fazem com que a gente consiga analisar o processo de exploração da classe trabalhadora recente, surgida no Brasil, mas essa questão brasileira está permeada pelas relações raciais. Em uma formulação muito breve, pode-se afirmar que a interpretação do Brasil formulada por Florestan revela a formação do desenvolvimento, né, das lutas, a formação da população indígena, dos conquistadores portugueses, africanos trazidos como escravos, imigrantes europeus, árabes, asiáticos incorporados como trabalhadores livres. Mas essa é uma história baseada no escambo e escravidão, no colonialismo e imperialismo, na urbanização e industrialização, por meio da qual se dá inicialmente a formação da sociedade de castas e posteriormente uma sociedade de classes. Então ele traz o elemento de uma constituição de sociedade de castas para a sociedade brasileira, para que depois nós vamos chegar a uma sociedade de classes sociais. Então, esse é um elemento que é trazido por Florestan, né? Porque as castas, né, são uma organização, uma organização social indiana, né, tradicional, e está definida por religião. Mas aqui no Brasil está definida por uma questão de raças, então ele chama de castas por esse sentido. Há uma rica e complexa arquitetura da sociologia de Florestan. Compreende os passos fundamentais em termos lógicos da teoria da explicação metodológica de pesquisa, vai desde a formação de uma exclamação caracterizada como a descrição e a interpretação, né, até a técnicas de pesquisa, clássicas e modernas. Então agora o vídeo da professora Lidiane Rodrigues, da Universidade Federal de São Carlos, vocês vão conseguir analisar um pouco mais sobre a obra de Florestan Fernandes e a sua importância para a sociologia crítica no Brasil, porque Florestan se filia aos conceitos da sociologia crítica marxista. Então ela vai trazer um pouco da sua obra e ela é uma especialista na obra de Florestan Fernandes. Confira. Darcy, Celso Furtado, Gilberto Freire, Florestan está entre eles, não há dúvida alguma. Praticamente a vida dessas pessoas se confunde com a história intelectual do século XX brasileiro. Então, em termos de relevância, tamanho e papel decisivo dentro
dos domínios de conhecimento que eles trabalharam, eu acredito que todos esses autores, não é, estejam no mesmo nível, tenham a mesma escala de grandeza intelectual, por assim dizer. A diferença entre esses todos, não é, que talvez coloque o Florestan, quer dizer, que talvez realce o papel um pouco mais peculiar do Florestan com relação a esses outros grandes, é que ele também foi o construtor de uma disciplina. No período mais decisivo e mais importante da sua carreira, ele foi um construtor da disciplina da sociologia moderna no Brasil. Esse papel, digamos, os outros não tiveram com o mesmo tipo de empenho, sobretudo institucional, e quando a gente diz institucional, isso tem uma série de implicações, quer dizer, a formação de equipe, estabelecimento de uma agenda, divisão social do trabalho intelectual com esta equipe, uma distribuição mais ou menos calculada de temas, segundo o reconhecimento de competências nesses determinados alunos, não é? Então ele forma uma geração muito competente de sociólogos, dispostos a investigar, claro, em larga escala, macrohistórica, mas com temas e problemas bastante circunscritos à formação do Brasil e, mais particularmente, a passagem da sociedade escravista para a sociedade de classes, não é? Quer dizer, enquadrando a maior parte dos trabalhos dos orientandos e da equipe do Florestan Fernandes nesse esquema, a gente entende como que ele tinha uma agenda muito nítida, uma perspectiva muito clara, um conjunto de questões para ser investigado, que é um pouco diferente dos outros grandes autores brasileiros, né? Que nos habituamos a chamar de mais ensaístas, um pouco mais diletantes, menos disciplinados e não tão comprometidos, digamos, com o planejamento do trabalho intelectual, tal como foi o caso do Florestan Fernandes. Eu faço uma pesquisa de longa data e com bastante dados a respeito da presença do marxismo no Brasil. Consegui, junto com 2 colegas de trabalho, convencer 1.308 pessoas a responderem um questionário bastante extenso. Então nós perguntamos lá, qual é o autor ou intérprete do Brasil pelo qual você tem mais interesse? O primeiro da lista, eu não preciso dizer quem foi. Foi justamente o Florestan Fernandes. Em segundo lugar ficava Caio Prado Júnior. E depois, terceiro lugar para diante, quer dizer, mais de 90 autores diferentes. Se por um lado, então, ele está do tamanho desses grandes intérpretes, como foi a tua pergunta principal, por outro lado, eu acho que concorre para essa longevidade do Florestan Fernandes o fato dele ter tido outras frentes de atuação além da construção de uma disciplina que até então era muito nova, pouco conhecida e pouco profissionalizada no Brasil, que era a sociologia. Quer dizer, esse período áureo, digamos, de construção institucional, estabelecimento de equipe, formação propriamente dita da sociologia moderna no Brasil, ele um pouco é interrompido com o golpe de 64, então ele vai para o exílio no Canadá e é um período muito delicado da trajetória dele. E a partir daí, ele tem uma inserção como intelectual público, como sociólogo público, como militante, quer dizer, como crítico da ditadura militar, que também responde um pouco por essa longevidade simbólica dele, pelo fato de nós até hoje nos interessarmos pela obra e pela figura, não é? Quando a gente observa quais foram as atividades principais do Florestan depois da aposentadoria compulsória, a gente observa que assim, há muito pouco de novas pesquisas propriamente dito, mas tem muito investimento, por um lado, no ramo editorial e, por outro lado, em atividades didáticas e, por outro lado, em agrupar pessoas, em fazer textos de intervenção, aquilo que alguns leitores chamam, não é, de um Florestan mais publicista, mais revolucionário,
assumindo que gostaria de ser socialista, defendendo o fim da propriedade privada, criticando a ditadura militar, muito corajosa, muito abertamente, e que depois resulta, enfim, mais tardiamente, na entrada dele no Partido dos Trabalhadores em 1986, eu entendo que é um período de muita ebulição e muita... É como se ele pudesse concentrar um conjunto de respostas demandadas por um certo público universitário em expansão, que busca orientação e grandes intelectuais de esquerda, quer dizer, que uma coisa que temos os nossos, não é? Que faz alguma diferença na história intelectual brasileira. Eu acho que, parafraseando uma formulação muito bonita, bonita, precisa, né? Lúcida e ao mesmo tempo poética da filha dele, da Heloísa Fernandes, quando eles batizaram a escola do MST com o nome do Florestan, ela escreveu um texto muito bonito e ela dizia assim: a história de vida e o percurso temático, né, das obras do Florestan, ele parece dar vida a uma série de demandas reprimidas da sociedade brasileira. Então, negro se reconhece, seja na obra, seja na história de vida dele. Os índios, né, são um dos primeiros temas aos quais ele se dedica. Então, os pobres, os desterrados, praticamente todas as nossas chagas sociais estão representadas nos livros e na história de vida do Florestan Fernandes também, né? Que tem uma origem muito modesta, tem muita dificuldade para estudar, tem o primeiro percurso escolar dele é interrompido. Então ele tem uma história de vida muito difícil, na qual os seus leitores, os seus admiradores se reconhecem. E ele escreveu abundantemente também a respeito disso, né? Eu acho que se eu tivesse que fazer uma pergunta para ele, eu faria pergunta talvez mais convencional e que todo leitor talvez do Florestan talvez fizesse, quer dizer, eu faria uma pergunta muito simples. Eu perguntaria para ele o que ele acha que ainda permanece de pé em termos das teses que ele defendeu, particularmente a respeito do negro. Que para mim, pessoalmente, eu acho que são os livros mais bonitos do Florestan. Bonitos no sentido de que eles são, ao mesmo tempo, verdadeiros, sagazes, eles dizem muita coisa, embora eu não seja propriamente especialista no assunto da questão interétnica, da questão racial. Florestan, e aí? Será que depois das cotas nas universidades, o que você escreveu sobre os negros está sendo desafiado ou está sendo corroborado, né? Eu, como professora de universidade pública, leio trechos em que ele problematiza a adaptação do antigo egresso da escravidão. Olho, eu falo, bom, mas parece tão atual e ao mesmo tempo não. Então eu acho que eu perguntaria algo nessa direção para o Florestan. E eu ia gostar muito de escutá-lo. Então, como vocês podem ver, né, a professora Leidiane explanou alguns elementos muito importantes da vida e obra de Florestan Fernandes, porque esse autor ele trabalhou muito, ou buscou fazer em seu exercício profissional, em seu exercício de vida, a ideia da praxis, né? Ou seja, a teoria relacionada com a vida. Então, ele precisava escrever muitos temas, ou construir, né, o que nós conhecemos como a sociologia brasileira e principalmente sociologia crítica. Porém, ele também precisava e buscava sempre o posicionamento político, a militância e essa participação na sociedade.
Ottaviani, que também é um sociólogo da sociologia crítica brasileira, né, escreve um livro, inclusive, sobre Florestan e seu desenvolvimento. Porém, nós vamos trabalhar com um artigo, né, que Ottaviani publicou, e Ottaviani vai nos dizer o seguinte, né, são vários e fundamentais os problemas teóricos, históricos, compreendidos na obra de Florestan. Entram também problemas relativos à educação popular e às responsabilidades do cientista social. Porém, como Florestan é o fundador da sociologia crítica, toda a sua produção intelectual está impregnada de um estilo de reflexão que questiona a realidade social e o pensamento. As contribuições sobre as relações raciais entre negros e brancos, por exemplo, podem ser identificadas dessa forma. Um outro elemento que está presente na obra de Florestan é a ideia da revolução social. É um dos temas mais frequentes. Está presente em boa parte de seus escritos, uma vez como um desafio teórico, de outros como a perspectiva prática. Esses são alguns dos livros relacionados diretamente ao tema revolução social, que é a sociologia em uma era de revoluções sociais, a revolução burguesa no Brasil, da guerrilha ao socialismo, a revolução cubana. Então, são alguns desses textos que Florestan nos apresenta. Então, essa perspectiva, né, de Florestan vai nos trazer elementos importantes para analisar o subdesenvolvimento do Brasil e a dependência econômica. Alguns aspectos, né, importantes que podemos destacar, né, nesse debate é que somente em 1930, quando é fundadas essas universidades que eu citei no início da nossa videoaula, é que o Brasil moderno substituiu o Brasil oligárquico e a indústria nacional começou a ser desenvolvida. Esse período da história brasileira é central, pois foi uma consequência desse momento que a questão do subdesenvolvimento e da dependência econômica do país começou a ser discutida nos anos de 1950 a 1960. Nessa questão, né, o Brasil vai ter esse objetivo de não construir tecnologias e tal, e produzir apenas produtos, né, manufaturados. E essa condição brasileira, né, deu um status de subdesenvolvimento e de dependência econômica para o Brasil, para a economia brasileira. Por fim, né, o destaque do pensamento marxista de Florestan Fernandes é um contínuo e crescente diálogo com obras de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Gramsci, entre outros, né? E esse diálogo revela-se na tradução de Contribuição à Crítica à Economia Política de Marx, que foi feita por Florestan. E a influência, né, dele para a sociologia, de uma forma geral, é inegável como um todo. Então, a nossa aula, né, vai ficando por aqui. Espero que essas reflexões sociológicas tenham contribuído fortemente para a formação de vocês como filósofos, professores de sociologia, de filosofia, né, que vão atuar diretamente na realidade da educação brasileira. A referência da obra é Ottaviani, né, a Sociologia de Florestan Fernandes, que eu vou disponibilizar também no ambiente.
Não deixem de participar nos fóruns avaliativos, né, que vai ser concluído e encerrado no dia 5 de agosto, e eles fazem parte das nossas avaliações à distância. Bons estudos a todos e até a próxima disciplina de Fundamentos da Sociologia. Um abraço.